Uma terra árida sem limites. Gales uivou, enviando a poeira pelo ar para cobrir o céu, formando uma névoa espessa. Nessa terra, 12 Varlocks estavam correndo em um lagarto gigante especial. Esta é a Terra esquecida depois de tudo. Veja como as partículas elementares são esparsas. Leyland olhou para as estatísticas que o AI-Chip deu a ele e balançou a cabeça. Mesmo em comparação com a costa Sweet Zone, este lugar era muito pobre. Não só a Terra era estéril, até as partículas elementares eram escassas. Não era de admirar que magos e outras raças só escolhessem morar aqui se ficassem sem opções. Leyland acreditava que, se não fosse por seu mapa ancestral, até mesmo Kubler teria sido forçado a ficar nesse lugar. Fugitivos regulares podem fugir para os Nefas, é a cidade dos pecados, afinal. Do ponto de vista de outros magos do continente central, ir à cidade de Nefas é semelhante ao banimento. Somente aqueles que são verdadeiramente maus e que não poderiam mais ficar em suas próprias cidades e estão sendo caçados, escolheriam vir para cá. Precisamos ter cuidado. Não foi a primeira vez que Robin os avisou sobre isso. Era evidente quão grande o perigo estava em sua mente. Asteriscos vi. Asterisco 2 bolas densas e corrosivas que eram de cor amarela voaram e explodiram no ar, causando a queda de inúmeras gotas. No momento em que essas gotículas fizeram contato com a areia amarela similar, elas começaram a emitir fumaça, formando um poço cuja descida podia ser vista a olho nu. Asterisco xixi. Asterisco algumas figuras negras na areia gritaram, fugindo para longe. Leyland viu que, embora essas criaturas tivessem uma cabeça e membros humanoides, eram tão grandes quanto uma criança de 7 ou 8 anos de idade. Além disso, suas cabeças tinham a forma de camundongos, com 2 dentes brancos gigantescos que se destacavam. Seus corpos estavam cobertos de pelo, e todos eles tinham finas e pretas caudas atrás deles. Pessoas de rato. Eles são um tipo de licantropo, o produto de experiências deixadas por antigos magos. Leyland rapidamente relembrou informações sobre essas pessoas do rato. A Era Antiga foi o período mais glorioso do mundo dos magos. Os antigos magos não só tomaram muitos mundos e lugares diferentes, como até levaram criaturas de diferentes mundos para serem seus escravos e até cobaias. Foi por isso que houve tantas raças no mundo dos magos. Noah, o que você está fazendo? Robin gritou de repente para o sobrinho que havia iniciado o ataque. Tio, eu simplesmente... Noah abaixou a cabeça, envergonhado. Você não pode simplesmente atacar qualquer coisa como quiser. Você é muito fraco e está dando aos adversários a chance de te pegar. As pessoas do rato são uma raça muito unida, e o sangue de seus ferimentos atrairá ainda mais deles. Precisamos deixar este lugar o mais rápido possível. Robin ficou furioso, mas depois de lembrar que Noé acabará de sair para uma experiência, ele não pôde deixar de suavizar suas palavras. Sinto muito. Noah achou difícil falar. Embora ele não fosse mais jovem e há muito tempo tivesse obtido a força de um rank 3, ele poderia nem ser tão experiente quanto o nível 2 de magia quando se tratava de confrontar inimigos. Os bruxos da serpente gigante Kemoen eram recursos preciosos no clã Ouroboros. Eles estavam abrigados, razão pela qual Noé não tinha experiência de vida real, mesmo que tivesse conhecimento teórico. Sob o comando de Robin, o lagarto sob eles aumentou sua velocidade. No entanto, já era tarde demais. A situação provou que Robin não estava errado em suas palestras. Em menos de um dia, eles foram cercados por um grande grupo de pessoas do rato. Por asterisco, por que há tantos? O rosto de Noah ficou vermelho quando ele olhou para o rato, pessoas que somavam mais de 2.000. Eles formaram uma enorme onda e os cercaram. O fedor era tão ruim que ele estava à beira do vômito. Os ratos se reproduzem como coelhos e exigem muito pouco para sobreviver. Outras raças podem achar difícil sobreviver na Terra Esquecida, mas isso não é um problema para elas. Eles fazem uso das plantas podres e das larvas subterrâneas para viver, e se estiverem realmente desesperadas, podem até roer areia e pedras. Explicou Leyland a Noah. Maldito esses seres inferiores. Se estivéssemos fora. Noah cerrou os dentes.
Embora eles tivessem poções de força espiritual para reabastecimento, eles ainda precisavam ser frugais. Não pode ser ajudado. Rato regular. As pessoas são muito resistentes à radiação e podem ser comparadas com os acólitos de grau 3. Rato adulto de elite. As pessoas até têm a força dos magos oficiais. O líder desse grupo aqui é muito esperto, e eu suspeito que nem ele é. Robin fechou os olhos, um globo ocular branco aparecendo na testa. Era evidente que ele estava usando magia de detecção para procurar as faixas do líder do povo do rato. Nesta situação, a fim de manter o esgotamento no mínimo, a melhor ideia era matar o líder da outra parte. No entanto, o pessoal do mouse parecia estar ciente disso também. Querida, vocês se preparem para atacar. Robin abriu os olhos e exclamou para alguns dos Varlocks atrás dele. Os 5 Varlocks Black Owl Snake avançaram, uma grande onda de energia cintilando de seus corpos, causando um alvoroço entre o grupo de ratos. Robin e os outros eram a força principal e não podiam desperdiçar energia aqui. Eles só poderiam ter seus seguidores cuidando disso. Prepare-se para prestar assistência. Cash instruiu os 3 Varlocks de sua família para trás dela. Leylin levou em volta. Ele estava sozinho e não tinha nenhum servo. Deixa pra lá. Sua força espiritual e poder mágico também são preciosos e não podem ser desperdiçados aqui. Me deixe fazê-lo, Leylin. Você? Bem. Só você é o mais adequado nesta situação. Percebendo a identidade de Leylin como mestre de poções, Robin assentiu. Afaste-se ou pagará o preço. Montando o lagarto, Leylin foi para a frente, as terríveis ondulações de um magus emanando dele. A perturbação entre os ratos se tornou ainda mais alta, mas ninguém saiu. Leylin não pôde deixar de admirá-los. O uso de sua aura para suprimi-los pode ser fácil para criaturas com inteligência inferior, mas, no momento em que foi usado em criaturas com uma inteligência semelhante à dos humanos, era inútil. Isto foi especialmente assim, se eles tivessem um líder comandando-os. Claro, se Leylin usasse seu talento inato de nível 3, Intimidating Gaze, não haveria problema. Afinal de contas, isso não era apenas o uso de sua aura para reprimir outros, mas uma supressão semelhante à de um domínio. No entanto, Leylin pensou que seria muito extravagante usar um feitiço inato de nível 3 contra esse grupo nos limites da Terra Esquecida. Enquanto observava as pessoas do rato atacando, uma luz prateada brilhou em sua mão quando alguns tubos de ensaio brilhando em várias cores apareceram. Anel de Fogo Desafiador. Um tubo de ensaio vermelho fogo foi jogado para fora com um svi e explodiu no ar para formar um anel gigante de fogo envolvendo Leylin e os outros. Wind Blast. Imediatamente depois, outros 2 tubos de teste verde claro voaram para fora, e grandes vendavais eclodiram, soprando as chamas em todas as direções. E por último, poção de torrefação de petróleo. Com outro lançamento, uma poção preta arroxeada explodiu no ar, e algo como petróleo bruto em forma gasosa foi dispersado. Asterisco Rumble. Asterisco Fogo de antes fez contato com este óleo e ficou ainda mais poderoso, línguas de fogo varrendo em todas as direções. Rank 3 Combinação de poções soletrar chamas da pradaria divinas. Grandes chamas corriam pelo chão e, como que empurradas por uma poderosa força invisível, começaram a cercar o povo do rato. Muitas serpentes de fogo engolfaram a área e engoliram muitas das pessoas do rato, os sons de carne sendo assados encheram o ar asterisco xixi. Asterisco asterisco xixi. Asterisco eles foram queimados a cinzas, e esta cena horripilante motivou as pessoas do rato ao lado a fugirem. No entanto, este foi apenas um pequeno número. No final, muitas pessoas do rato foram carbonizadas e se juntaram ao solo formando uma única entidade. Um fedor repugnante que foi 10 vezes pior do que antes foi produzido. Ele realmente usou algumas poções de 1 e 2 e simulou os efeitos de uma magia Rank 3. Ele realmente é um grão-mestre de poções. Robin elogiou do fundo do seu coração. Além disso, este estilo de batalha não consome força espiritual nem poder mágico. É o mais adequado para usar na Terra Esquecida. São apenas os resultados de uma experiência comum. Leylin sorriu modestamente. Na verdade, esses eram seus verdadeiros pensamentos.
A amplificação do efeito de tal combinação só atingiu cerca de 70%, e estava longe do que poderia ser produzido a partir da técnica final Morning Star, que usou alguns feitiços e produziu um efeito que teve uma enorme mudança na qualidade. No entanto, Leyland havia adquirido um grande interesse por esse método de combinação e estava fazendo pesquisas sobre ele. Esta técnica de combinação de poções foi resultado de um de seus experimentos bem-sucedidos. Tudo é ótimo, mas isso é um pouco nojento. Cash usou um lenço de ouro e cobriu o nariz, sua expressão revelando um olhar de repulsa. O outro posto 3 Varlocks também não estava em boa forma, especialmente Noah, que estava pálido e parecia incapaz de conter sua vontade de vomitar. Depois de examinar essa região, eles perceberam que além da terra sob seus pés, todo o resto se tornará carbonizado. Aquele fedor único do povo do rato ficou ainda mais denso depois da queima. Bem, acostume-se com esse tipo de coisa, porque você vai sentir mais no futuro. Robin deu um tapinha nos ombros de Noah, o olhar incapaz de esconder sua admiração por Leyland. Por aqui, só ele e Leyland podiam conversar sem uma mudança de expressão. Para cuidar de todos, Robin rapidamente liderou e continuou a jornada. Com a experiência anterior, todos foram ainda mais cautelosos desta vez. Até mesmo Noah exerceu contenção e seguiu na parte de trás do grupo, reunindo experiência. Depois disso, Leyland descobriu que esta terra esquecida realmente era um grande depósito. Eles encontraram todos os tipos de criaturas estranhas que eram todos os produtos de experimentos fracassados que haviam escapado. Algumas dessas espécies eram muito raras no continente central. Não importava o que eles fossem, todos eles tinham um ponto em comum: eles eram atormentados por falhas, eram corrosivos ou possuíam venenos poderosos. Havia uma maneira de resumir isso. Eles eram difíceis de usar e não tinham valor para os magos.